Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. O mês de setembro está bastante colorido, né? Nós temos o mês amarelo, o mês vermelho, né? E tem uma outra cor ainda para o mês. Fátima já falou aqui sobre a doação de órgãos. E eu vou então aproveitar e falar sobre a questão dos problemas cardiovasculares, que é uma coisa mais atinente à minha profissão. Então, o mês de setembro, no dia 29 de setembro, é o Dia Mundial de Combate às Doenças Cardiovasculares. Qual é a importância da doença cardiovascular? Começa pela sua alta frequência na população. São mais ou menos 17,7 milhões por ano de óbitos no mundo inteiro. No Brasil, 300 mil pessoas morrem de doença cardiovascular por ano. Como evitar isto? Nós teríamos que ter um controle em relação aos fatores de risco cardiovascular. Teríamos aqueles fatores que nós poderíamos interferir, modificá-los, como é o sedentarismo, como é o tabagismo, como é o uso nocivo do álcool. Estou falando do uso nocivo do álcool, né? Entre outros fatores. Então, isto a gente tem como controlar, são os chamados fatores mutáveis, né? Cabe a nós, cabe ao poder público construir políticas para controlar o cigarro, para controlar o etilismo, né? Para viabilizar mecanismos para que a população possa exercitar, como a criação de vias para ciclismo, vias para caminhar, né? E esportes públicos. Isso é uma atividade muito boa que nós aqui poderíamos implementar na cidade de Maceió. Mas teríamos aqueles fatores chamados imutáveis, contra os quais a gente não tem o que fazer, Beto. Então, vereador Beto, vereador Mauro Guedes, por exemplo, se nós temos um pai que teve infarto, um pai hipertenso, está lá no gene, isso a gente não vai poder fugir. Isso nos acarretará um acréscimo de mais ou menos 5% a mais do que uma pessoa normal. Então, se eu tenho ao longo da minha vida, eu não tenho história familiar de infarto na família, eu tenho, em média, 4% de chance de ter um infarto. Se eu tenho um pai com história de infarto, isso aí vai para quase 20%. Né? Então, é extremamente importante essa questão. Então, precisamos ter muito cuidado, porque a doença cardiovascular mata mais do que câncer, mata mais do que qualquer outra situação de morte, começando pelo infarto, né? Então, o infarto é a obstrução da passagem do sangue para alimentar o músculo cardíaco. Então, o sintoma clássico é a dor no peito com irradiação para o membro superior esquerdo, ou a dor no peito com irradiação para a mandíbula. É uma dor opressiva, como se estivesse apertando o tórax, 2 ferros quentes apertando o peito. Então, essa é uma característica do infarto. Quem estiver nos ouvindo, não é motivo para espanto, para a criação de pânico, mas você precisa saber que poderá estar tendo uma angina, uma dor precordial desse tipo, nós chamamos de angina. Um acidente vascular cerebral, né? É outra situação de morte cardiovascular bastante frequente. Pessoas com mais idade estão com maior fator de risco, principalmente os hipertensos. Pacientes obesos estão condenados a 2 situações: hipertensão arterial e diabetes. Então é importante você controlar o seu peso, fazer uma dieta saudável, fazer atividade física,
não é? Vereador, e ao seu médico, eventualmente, para ver a sua situação de saúde, como se encontra. Então, são situações que perfeitamente a gente pode ter controle. Vereador A Kleber. outra doença cardiovascular é a morte súbita. Importante que a vereadora Fátima Santiago colocou, sendo ginecologista que realmente até a faixa, até a menopausa, a mulher tem menos risco de infartar. 3 para 1 a relação de homem para mulher até os 50 anos de idade, porque o hormônio feminino protege a mulher contra o infarto, é protetor cardiovascular. Eu canso de oferecer, vereador Ronaldo Luiz, hormônio feminino para os homens lá com angina, mas até hoje ninguém aceitou. Mas seria uma forma de prevenção. Bem como o paradoxo francês, porque eu falei aqui, uso nocivo do álcool. O francês morre menos de infarto do que qualquer outro europeu ou americano, por causa do uso cotidiano do vinho tinto. Então, o vinho tinto é saudável, você pode tomar uma taçazinha de vinho todos os dias, isso vai ajudar o seu coração. O vinho tinto, porque contém uma substância chamada flavonoide, que é protetor cardiovascular. Então, olha aí, gente, como uma forma boa, prática de se proteger o coração, né? Então, a morte súbita, como eu estava comentando aqui, a pessoa não teve nem a oportunidade de sentir o sintoma, mas ela pode repentinamente, numa situação de emoção muito forte, numa situação de explosão muscular, como um jogador de futebol, não é? Tá jogando, quem já não viu essa história do jogador tem uma parada cardíaca no campo. Então, toda e qualquer atividade física que você for exercer, você tem que passar por um cardiologista, porque você pode ter uma patologia, uma doença congênita e que você não sabe, só vai descobrir quando fizer uma atitude imprópria e morrer subitamente, não teve nem chance de descobrir que tinha a doença. Então, a prática de exercício físico, seja qual for, exige uma avaliação cardiológica. A quarta doença cardiovascular, que está dentro do grupo das doenças cardiovasculares, estas que mais matam, está a doença arterial obstrutiva. Nós perdemos um colega porque fez uma doença vascular obstrutiva, criou trombo no sistema vascular, esse trombo progrediu, foi parar no pulmão e fez uma insuficiência respiratória aguda, vai para um cateterismo, tentar aspirar os trombos do pulmão e inicia-se o uso de anticoagulante oral para dissolver o restante que ficou. E o uso do anticoagulante causa uma hemorragia digestiva e leva o nosso companheiro embora, né? Então, tudo isso por fatores previsíveis e preveníveis que a gente não toma. Bom, nós poderíamos aqui ficar falando muito mais a respeito de coração, porque é a nossa bebida alcoólica, né? Essa que nos enebria. Mas temos a limitação do tempo, de forma que eu hoje vim aqui chamar a atenção daqueles que nos ouvem, no sentido da prevenção dos riscos cardiovasculares, sedentarismo, bebida alcoólica excessiva, dieta rica em gordura, né? E álcool. Bom, então, tomando esses cuidados, nós seríamos capazes de reduzir até 30% dos óbitos cardiovasculares. Então, atenção a todos para o que nós aqui salientamos e vamos tomar aquelas medidas que nós podemos tomar no sentido de prevenir os riscos cardiovasculares mutáveis. Obrigado a todos.
nós fizemos uma audiência na sexta-feira passada e realmente foi constatado como está numa situação quase deplorável esta questão do tratamento do câncer. A melhor forma de tratar a doença é a prevenção. Então, nós começamos aí com a dificuldade, porque o sistema público não dispõe de pessoal capacitado na ponta para fazer essa avaliação preventiva em relação ao câncer. Então, o segundo ponto é que o exame que o Dr. Ronaldo falou, o Papa Nicolau, saiu da rubrica FAEC para a rubrica MAC e deixou-se de ser feito. Um exame básico, fundamental para a detecção de câncer de colo uterino, que é o câncer que mais mata na mulher. A questão vacinal, há uma determinação de se vacinar as meninas, né, contra o HPV. Aí vem a ignorância, que graça, está estimulando a precocidade da criança, que a criança não sabe o que é HPV, enfim, comentários totalmente extemporâneos e que às vezes prejudicam o bom andamento da prática médica. Então, a vacinação, quem estiver nos ouvindo, tiver criança na faixa de 10 anos, 10 a 14, salvo engano, que é essa faixa que está se fazendo a prevenção, posso estar enganado, 9 a 14, pronto, agradeço, vereadora Fátima Santiago. Então, quem tiver sua criança, estiver próximo de um posto e estiver promovendo a vacinação contra HPV, leve a sua filha para fazer a vacina. É importantíssimo, porque a principal causa de câncer de colo uterino é exatamente o papiloma vírus. Temos a lei municipal que determina que até 60 dias qualquer paciente com câncer seja tratado no município. Essa lei precisa ser respeitada. Então a gente viu aqui o exemplo que o vereador Ronaldo Luz deu, marcar a consulta inicial para novembro. É errado. Essa consulta já deve começar na saúde da família. A paciente, quando for procurar o especialista, e supõe que o especialista esteja no Pansalgadinho, já vá no Pansalgadinho com sua radiografia, mostrando lá o problema da doença, levando o seu Papa Nicolau, levando o seu laudo do NIC 1 ou 2, enfim, para acelerar o processo. Então, atenção, colegas médicos que estão na ponta, na clínica médica, na atenção básica, na periferia, na saúde da família, onde quer que esteja, suspeitou, solicite, não mande para o especialista, peça logo o exame, porque se ele for lá para o PAN e for esperar ainda a realização dos exames, um Deus nos acuda. Fazer tomografia, ressonância, é um sufoco, e isso retarda o tratamento cirúrgico dos pacientes. É mais fácil fazer radioterapia e quimioterapia do que a cirurgia. Está errado. Então, essas coisas todas foram elencadas, vamos levar ao conhecimento. O conhecimento não, que já se tem conhecimento, mas vamos buscar a solução desses problemas.